começar a aula. Olá, pessoal, boa tarde. Estamos aí na nossa terceira semana, nossa curso aí de Cálculo Diferencial Integral 3. Hoje a gente vai finalizar o módulo 1, tá? Pelo menos teoricamente, para a próxima aula a gente fazer alguns exercícios. E dando continuidade, a gente vai ver hoje série de potências, representações de funções como séries de potências e as séries de Taylor e Maclaurin, tá bom? Bom, vamos começar, né, definindo aí uma série de potência, tá? Deixa eu pegar aqui meu ponteiro no mouse. O que vai ser uma série de potência, ó? Vai ser uma série que é escrita desta forma aqui, ó. A gente tem o somatório de n igual a zero e até infinito, de uma constante vezes o x elevado a uma potência, tá? Então, tem o C0, C1x mais C2x, tá? E o n variando de zero a infinito, tá? Então, é uma constante vezes o x, tá? Que vai lembrar aí uma função polinomial, só que o que acontece? Que esse polinômio tem infinitos termos, tá bom? Então, esse Cn aí é a constante e x aí é o que varia. E o que vai acontecer na série de potência? Para quando que ela vai convergir ou divergir? Divergir de acordo com os números aí de x, tá? Com os valores de x é que a gente vai falar se ela converge ou diverge. Então, a soma de uma série de potências, né? Uma série de potências é uma soma de funções, tá? Uma funções que tem esta cara aqui, ó. Essa cara aqui, tá? Bom, por exemplo, então, nessa série de potências, se eu fizesse n igual a 1, ó, né, para todo n que eu tiver aí, o que vai acontecer com a série? Ela vai se transformar numa série que a gente já viu, que é a série geométrica. Não é a cara daqui, é o A, né? E aí eu tenho a razão módulo de x aí. E daí eu tenho uma série geométrica que vai convergir, onde a gente já sabe que ela converge, que é menos 1 e 1, o x variando entre isso, e vai divergir quando o módulo de x for maior ou igual que 1, tá? Então, se, por exemplo, eu tiver aí nessa série geométrica anterior que eu falei, o x igual a meio, então o que vai acontecer com a série? Como eu falei, ela vai convergir porque é menor do que 1, né? Se ela tiver x igual a 2, se eu fizer x igual a 2 nessa série, o que vai acontecer? Ela vai divergir, porque esse módulo da razão aí, que é o x, vai ser maior ou igual a 1, no caso 2, tá bom? E de uma maneira geral, como que a gente escreve, né, essa série geométrica aí centrada em torno de um ponto? Eu vou escrever dessa forma aqui, ó, eu vou ter a constante e eu vou fazer x menos a, tudo isso daqui elevado a n. Esse a aqui, ó, é a minha série de potência no ponto A ou em torno do ponto A, tá? É a série ainda variando de zero até o infinito, e eu vou escrever ela dessa forma, ó, C0 é a constante, mais C1, que multiplica x menos a, né, que é o ponto que eu tenho aí, elevado a 1, mais C2, x menos a elevado a 2, e assim sucessivamente, tá bom? E aí vai valer aquelas coisas aí, a convenção x menos a elevado a zero vai ser 1, tá? Mesmo quando o x for igual a, tá? E se x for igual a, o que acontece aqui? O x igual a menos a, isso aqui vai para zero, tá? E a série de potência, ela vai convergir para todo x igual a. Veja, como que a gente continua analisando os critérios de convergência e divergência para uma série de potência? Olha aqui a cara de uma série de potência, ó. Isso aqui é uma série de potência. Como que eu vou decidir se convergem ou divergem? Eu vou continuar usando os testes que eu aprendi nas outras aulas. O teste de convergência, o teste da razão, o teste da raiz, o teste da sequência alternada, de acordo com a situação que eu tiver, tá bom? Então, por exemplo, nesse daqui eu vou usar o teste da razão, né? Veja, a gente vai usar muitos momentos o teste da razão, ele é bem importante. Lembra que eu falei na aula passada? Então, eu vou ter o meu AN, que é o termo que está aqui, e o meu AN mais 1, né? Eu tenho que ter esses dois termos. Então, vou escrever o AN mais 1 dividido pelo AN, né, em módulo, isso daqui. O que é o AN mais 1? É x menos 3 elevado a n mais 1, tá? E dividido por n mais 1, tá? Dividido por esse, para n, que é esse daqui, é esse termo aqui na minha série, tá?
que é x menos 3, é dividido por isso, elevado a n, né? Dividido por n. Então, quando eu tenho uma divisão de fração, eu conservo a primeira, multiplico pelo inverso da segunda. E daí, ó, você já pode notar aqui, ó, mesma base, ó, subtrai os expoentes, tá? Aí eu tenho esse n aqui, eu vou fazer aquela divisão, tá? E aí eu vou fazer o quê? Pelo teste da razão, eu tenho que calcular o limite, que apesar de não aparecer aqui, eu já falei que o que a gente faz aqui é fazer o n crescer para o infinito, tá? Então, isso aqui vai para zero, quando eu passo o limite indo para o infinito, vai sobrar 1 vezes módulo de x menos 3, ou seja, vai sobrar módulo de x menos 3. Tá, essa é a primeira parte do teste da razão. Então, vamos relembrar quando converge ou diverge no teste da razão. O resultado que me deu foi módulo de x menos 3, tá? Então, ó, o que vai acontecer com o módulo? Tá? Esse L meu é o módulo de x menos 3, tá? Quando esse módulo de x menos 3 for menor do que 1, então a minha série é absolutamente convergente, portanto convergente. Quando esse módulo de x menos 3 for menor do que 1, a série é divergente, tá? E quando for igual a 1, eu não tenho nenhuma conclusão. Então, vamos ver onde aquela série ela converge ou diverge? Vamos usar o meu L é o módulo de x menos 3, então eu vou fazer para menos 3 e vou ver quando a série diverge para módulo de x menos 3 maior do que 1, tá? Quando que o módulo de x menos 3 é menor do que 1? Então, quando, se é menor do que 1, né? Quando eu tiro aí do módulo, vou ficar entre menos 1 e 1, tá? E daí eu vou fazer a minha soma, que é eu somo 3 aqui, somo 3 aqui, somo 3 aqui, e o meu resultado vai dar esse intervalo de x, tá? X tem que ser maior do que 2 e menor do que 4 para que isso daqui aconteça, para que o módulo de x menos 3 seja menor do que 1. E isso convirja. O que convirja? A nossa série, tá? A nossa série de potência. Então, o que vai acontecer? Aonde que vai divergir? Quando for ao contrário disso aqui. E o que é ao contrário disso aqui? Ela vai divergir quando o meu x for menor do que 2, ó. Veja aqui que ele está maior do que 2 para convergir. Então, quando for menor do que 2, diverge. E quando for maior do que 4, tá? Então, na série de potência, eu continuo usando meus testes que eu já sei, que eu já estudei na aula passada, tá bom? Mas veja, o teste da razão já fala que eu não posso falar nada quando eu tenho esse módulo de x menos 3 igual a 1. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que analisar, né, quando eu colocar o x igual a 2 e o x igual a 4, que é quando isso daí dá igual a 1, na minha série de potência, no meu termo a n lá, né, eu vou substituir esse x e ver o que acontece com a série, para saber quando a série diverge ou converge quando eu tenho x igual a 2 e x igual a 4. Se eu coloco x igual a 4 na minha série, então, ó, vamos voltar lá na série para você ver. A minha série é essa daqui, ó. Então, para eu saber quando converge e diverge, eu vou pegar o x igual a 4 igual a 2 que eu tenho e vou substituir aqui. Quando o x igual a 4 aqui, ó, nesse aqui, ó, eu vou substituir, vai ficar 4 menos 3 elevado a n dividido por n. 4 menos 3 é 1 elevado a n dividido por n. Então, o que vai acontecer aqui, ó? Vai se tornar essa série aqui, que é uma série harmônica, que é divergente. Então, quando x igual a 4, eu vou ter a série divergente. Se o meu x for igual a 2, ó, eu vou voltar lá na série, vou substituir o 2 aqui. Então, é 2 menos 3 elevado a n dividido por n. Então, eu vou ficar com menos 1 elevado a n sobre n. Eu vou ter uma série alternada, tá? E para a série alternada, eu uso o teste. Então, se satisfazer aquelas duas condições do próximo termo, ser sempre menor que o anterior e o limite aí indo para infinito for zero, então a minha série converge, que é o que vai acontecer aqui, que depois vocês podem conferir, tá bom? Então, a série vai ser, ó, eu vou ter esse intervalo, tá? Aí eu junto os três, né? Ela vai ser convergir quando for maior ou igual a 2, tá? Porque ela converge, ó, quando eu coloco 2, e vai divergir quando menor que 4, tá bom? E vai convergir quando menor que 4. Maior do que 4 é uma série harmônica e ela diverge, tá bom? Bom, continuando aí com exemplos de séries de potência,
Vamos ver, então, um exemplo importante, que é essa função, a função de Bessel, que leva esse nome por causa de um matemático, tá bom? Essa função é importante porque ela descreve, ela conseguiu descrever, modelar vários problemas, tanto na física, quanto na química, quanto na matemática, tá? Até se você pegar o livro aí de cálculo do Sturge, que eu estou usando para a gente preparar essa aula junto com o Deleuze, tem uma nota lá que ele fala que a equação de Plater, que modelou o movimento planetário, tá bom, da órbita planetária, foi usada essa equação, e aí muitas outras, tá? E daí, o que acontece com essa função? É uma função que ela é escrita como série de potência dessa forma, tá? E aí eu posso saber o domínio dessa função, tá? De ordem zero. O que vai acontecer aqui, ó, esse J0 aqui? Como que eu vou saber o domínio dessa função Bessel? O domínio de uma função numa série de potência é a convergência ou a divergência dessa série de potência. Então, eu vou usar aqui também o teste da razão. Tá? Ó, o meu AN é esse termo aqui, esse grandão que está aqui escrito, ó, tá? E o AN mais 1 é eu fazer aqui em cima, N mais 1, 2, abre parênteses, N mais 1, e aqui 2, abre parênteses, no lugar do N eu vou colocar o N mais 1, e aqui também nesse N fatorial vai ficar N mais 1 fatorial, tá? E daí eu vou resolver isso daí. Álgebra, né? Coisa simplesinha. A N mais 1 vai ficar essa fração aqui, né? Dividido por AN, tá? Então, eu coloquei a N mais 1 aqui e vou multiplicar pelo inverso dessa fração aqui, tá? Aí, o que vai acontecer? Vou cancelar o que foi igual, vou simplificar também, mesma base, subtrair expoente, eu vou chegar nisso daqui, ó, tá? Nesse termo aqui, tá? E aí, eu vou fazer o quê? Eu vou passar o limite, que esse é o teste da razão, né? Para ver o que acontece quando o N cresce, tá? Quando o N crescer aqui, for para o infinito, ó, isso daqui, ó, vai ficar bem grande, porque está ao quadrado, e mesmo que o número esteja ao quadrado aqui, é 4 vezes o número ao quadrado, né? Vai crescer ainda mais, isso daqui vai para zero, tá? E aí, como que eu vejo a convergência disso aí? Se isso daí vai para zero, eu posso ter qualquer x, certo? Então, o que vai ser o meu domínio dessa função aqui? Vai ser de menos infinito a mais infinito, tá? Vai ser todos os números reais. E daí, para eu saber, para eu observar o que acontece com as funções aí, eu vou pegar as somas parciais aí, Sn, né? Então, quando o S0, o que vai acontecer? Vai sobrar 1, o primeiro termo. E quando for S1, vai sobrar, ó, vou substituir aqui no i fatorial, vai sobrar essa função aqui, ó, 1 menos x² menos 4. Ou seja, a série de potência é a soma de uma função que parece um polinômio que vai para o infinito. E eu estou calculando as parciais aqui, ó, S0, S1, S2 de x. Ó, tá vendo aqui, ó, quanto vai crescendo aqui o denominador, tá? Então, é isso que acontece. Eu posso ver isso daqui graficamente, ó, se eu desenhar cada soma parcial, ó, a S1, tá? A S2 e assim sucessivamente. Essas são as somas parciais dessa função Bessel, né? Essa função aí dessa série de potência, escrito por essa série de potência, tá? Daí a gente vai ter as propriedades da série de potência para saber a respeito dessa convergência, desse domínio, tá? Então, se eu tenho uma série de potência, vai acontecer 3 coisas aqui, ó. Existem 3 possibilidades quando eu tenho uma série de potência, né? Uma função escrita dessa forma. A série vai convergir apenas para um ponto, tá? X igual a A. Ela pode convergir para todos os pontos x, igual aconteceu com a função de Bessel, e pode ser a terceira opção que ela convirja ou divirja de acordo com o intervalo que eu tiver. Então, eu vou ter um número positivo, eu vou ter x menos o ponto que ela está que está em torno dessa função, né, dessa série de potência. Então, se for menor do que r, esse intervalo, né, que é aquele intervalo que a gente coloca lá, x menos a, x mais a, então, se for menor que esse intervalo, ela vai convergir. Se for maior, né, que esse intervalo, esse número, então ela vai divergir, tá? Então, esse R aí vai ser o raio de convergência da minha série de potência, tá bom? E aí, o que acontece com cada um, ó? Se o raio for igual a zero, né, o que vai acontecer? Vai ser o caso 1, ó, x igual a A, é o único ponto para que ela converge, então meu raio de convergência é igual a zero. Se acontece o segundo caso, o que vai acontecer? Ó?
vai acontecer no segundo caso de ser igual à função BC, ó, de menos infinito a mais infinito, tá bom? Ela converge, né, para todo valor de x, ela não tem nenhum problema. E como que fica esse raio de convergência quando acontece isso daqui, ó, quando é menor do que o número ou maior do que o número, meu módulo? E aí eu vou ter 4 possibilidades quando acontecer isso, quando x menos a for menor do que r, tá? Por quê? Porque ela vai poder convergir tanto nos dois extremos, então o meu intervalo vai ser fechado desse a menos r e a mais r que eu tiver, tá? Ela pode convergir apenas num lado desse intervalo, ou seja, igual nesse exemplo aqui, ela pode convergir, eu posso incluir o a menos r só dessa forma, e depois disso aqui ela vai divergir, então eu mantenho meu intervalo aberto, tá? Pode acontecer ao contrário, e pode acontecer dela não convergir em nenhum dos dois extremos, tá bom? Esse é o caso 3. Então, no caso 3, quando a gente tiver esse raio, a gente tem que analisar essas 4 possibilidades no exercício. Vamos ver um exemplo, então. Encontre o raio de convergência e o intervalo de convergência desta série aqui de potência. Então, eu tenho menos 3, né, elevado a n, vezes x elevado a n, dividido por raiz de n mais 1 aí. Raiz quadrada de n mais 1 e o n variando de 0 ao infinito. Vamos usar o teste da razão, a gente está cansado de usar e já sabe como que usa, né? Que é o módulo de AN mais 1 dividido por AN, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, onde tem N aqui, eu vou colocar N mais 1, tá vendo? Esse é o AN mais 1, ó. X, N mais 1, aqui é N mais 1, e já tem 1 aqui, onde é N mais 1. Então, é N mais 1 mais 1, então N mais 2, tá? Vezes o inverso da segunda, porque é uma divisão de fração. Então, eu vou pegar o inverso disso aqui, ó, que é embaixo vai para cima, que acima fica para baixo. Tudo no módulo, tá? Aí, eu vou resolver isso daqui, continha. Então, vou chegar nisso daqui, ó, que eu vou dividir tudo por n para usar o limite, tá? Isso aqui vai para zero, vai sobrar a raiz de 1, né? Porque 1 sobre 1 é 1. E vai dar 1, então 3 vezes 1 é 3. E vai sobrar o quê aqui, ó? O x, né? O x em módulo, tá? Então, eu tenho que analisar isso daqui, ó. O meu limite aí, o meu L, é 3 vezes o módulo de x. Então, vamos analisar a convergência pelo teste da razão, que a gente já sabe como funciona. Se for menor do que 1, esse 3 vezes módulo de x, então vai convergir. Se for maior do que 1, ela vai divergir. Então, ó, o que vai acontecer aqui? Eu dividindo por 3 os dois lados, eu vou saber que ela converge quando o módulo de x for menor do que 1/3, e ela diverge quando é maior do que 1/3. Veja, aconteceu esse R, né? O 1/3 menos 1/3 é esse R, tá? Esse R é 1/3, tá? Então, a gente vai ter que analisar aquelas possibilidades lá, né? Para saber o raio da convergência. Então, como que a gente vai fazer isso? A gente tem que relembrar aí que a gente vai usar outros testes aí agora para concluir esse exercício. A gente vai usar o teste da série alternada, tá? Que fala que converge, tá? Que uma série converge aí dessa forma aqui, que é de potência também, quando sempre meu próximo termo for menor do que o anterior e quando o limite de n indo para o infinito da minha série, né? Do termo da minha série for igual a 0. Então, ó, eu vou pegar esse menos 1/3 e 1/3, que é os meus R's, e vou substituir na minha série, no termo da minha série, para ver o que acontece, tá? O que vai acontecer aqui, ó? Quando eu substituir menos 1/3, ó, na série que eu tenho, que é essa daqui, ó, então eu vou substituir 1/3 aonde? No x. Quando eu substituir esse 1/3 no x, o que vai acontecer com a minha série, ó? A minha série vai divergir, tá? Por que vai divergir, ó? Se eu for olhar aqui, ó, 1 dividido por raiz de 1, quando você fizer isso na calculadora, você vai ver que esses números não estão indo para lugar nenhum, tá? Intuitivamente. Mas, para eu saber de maneira exata, eu posso usar o teste da integral ou olhar o P da série, lembra? O P é meio, certo? O que é o P? É a razão aí. Então, o que vai acontecer? É menor do que 1, então a série vai acontecer o quê? Vai divergir. Quando eu usar o x igual a 1/3, ó, em menos 1/3, ele vai divergir, tá? Você pode constatar isso. Quando for igual a 1/3, quando eu substituir 1/3 lá na minha série, tá? O que vai acontecer, ó?
eu vou ficar com uma série dessa forma aqui, ó. Substituir 1/3 lá no x, eu vou ficar com menos 1 elevado a n dividido por raiz de n mais 1, tá? Que pelo teste da série alternada que eu mostrei aqui, ó, tá? Que você pode concluir isso daí, constatar, depois fazer direitinho. O que vai acontecer? Vai convergir por esse teste, tá? O próximo termo sempre vai ser menor que o anterior e o limite de n aí, indo para o infinito, vai ser 0, tá bom? Então, ó, como que eu vou escrever aí quando que essa série de potência converge? O domínio dessa função da série de potência vai ser quando x maior do que menos 1/3 e quando x menor ou igual que 1/3. Por quê? Porque eu posso incluir, ó, quando for 1/3, eu vou ter uma série que converge, certo? Mas quando eu tiver menos 1/3, a minha série não vai convergir, tá bom? Então, como que eu escrevo esse intervalo? É uma das 4 possibilidades. Eu constatei que eu não posso, que um dos extremos não converge, então meu intervalo fica aberto, e para o outro extremo do intervalo converge, tá bom? Belezinha, então a gente viu a série de potência aí, viu como ver esse raio de convergência, como que eu escrevo a série de potência em torno de um número A, né? Ou no ponto A. E daí, o que eu vou fazer aqui agora, daqui para frente? Eu quero representar uma função como uma série de potência. Por que eu quero representar uma função, ou uma função qualquer, como uma série de potência, reescrever ela? Porque eu já sei as propriedades da série de potência. Eu sei quando converge, eu sei usar os testes, então, e além disso, vai ficar muito mais fácil eu analisar, né? Então, através aí, ó, para eu escrever essas funções aí como soma de série de potência, a gente vai usar as manipulações de séries geométricas, derivadas, integrais, porque aí eu já vou ter resultados e propriedades, umas que eu já conheço até aqui, que a gente viu nos outros, da série geométrica, alternada, harmônica, enfim, né? Então, vai ser mais fácil eu analisar um domínio de uma função, né, com um problema que tem mais de uma variável, né, e mais para frente ainda, quando eu tiver as EDOs, as equações diferenciais ordinárias, eu vou conseguir fazer isso, transformar uma função mais complicada numa série geométrica, entendeu? Para que eu possa conseguir ver o que acontece com essa função, enxergar graficamente, né, e o domínio e o contradomínio, se possível, dessa função. Então, vamos relembrar aí, ó. Se eu tenho uma série desse tipo aqui, ó, é uma série geométrica, certo? A soma da série geométrica, eu vi que era aquele A menos R. Então, eu só estou usando aqui como o termo é x, a minha razão é x. Então, vai ser 1 sobre 1 menos x, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou sempre, se eu conseguir reescrever as funções que eu tiver dessa forma aqui, eu sei que a partir do módulo de x, o módulo da razão, eu vou saber quando converge ou quando diverge. Beleza? A série geométrica tá aí, tá? Além disso, eu posso analisar isso graficamente, ó. Isso daqui é essa função, né? Que é uma soma parcial da minha série geométrica, a soma parcial da minha série geométrica. Então, eu tenho os S1, ó, fazer S1, S2, S3, as somas aí para cada x que eu tiver, tá bom? Conforme o n cresce. Veja, como que eu escrevo essa função aí, ó, como uma série de potência? E como eu encontro o intervalo de convergência? Reescrevendo essa série, ó, dessa forma aqui, ó, 1 sobre 1 menos x, tá? Então, eu vou pegar essa expressão aqui, ó, vou transformar essa função numa série de potência, tá bom? Para a gente já usar a soma da série que a gente já conhece e analisar os intervalos de convergência e divergência. Então, vamos lembrar aqui as propriedades da série geométrica, ó. A vezes R elevado a n menos 1, que aqui, agora aqui a gente vai ter como x, a minha razão. E quando o módulo de x menor do que 1 converge, quando o módulo de x maior ou igual a 1, a série diverge, tá? E a soma aqui, eu tenho esse A sobre 1 menos R, que agora aqui vai ser x, né? E aqui vai ser o 1. Veja, do exemplo que a gente deu, vamos transformar isso daqui numa série de potência usando essa lógica aí que eu acabei de mostrar para vocês. Então, ele vai trocar o x por x quadrado, tá? E o que vai acontecer? Ó, 1 sobre 1 mais x quadrado, antes lá era 1 sobre 1 mais x, menos x, desculpa, na série de potência, né? 1 menos r, 1 menos x aqui, ó. A gente vai transformar nisso daqui, tá?
Então, o que vai acontecer? 1 sobre 1 mais x quadrado, que é o termo que eu tenho na minha série agora que eu quero transformar aqui em cima, ó, é só eu colocar o menos em evidência, tá? Então, vou ficar 1 menos x quadrado. Beleza, então eu tenho alguma coisa dessa forma aqui, ó, 1 menos r, tá? E aí, como que eu escrevo isso, então? Como que é a minha série? É x elevado a n. Então, voltando aqui, ó, o meu r, né, que agora é a razão, é menos x elevado ao quadrado, né, elevado a n, tá? Aí eu tiro menos 1 em evidência ainda, ó, e aí eu fico com essa série aqui, tá? Daqui para cá é isso que ele está fazendo, é menos 1 elevado a n, x elevado a 2n, ó, que ele multiplicou, e daí eu tenho uma série geométrica, ó, essa série é geométrica, então ela vai convergir, que minha razão não é o módulo de R, né, que agora é o meu x aqui, e ela vai convergir quando o módulo for menos x quadrado menor do que 1, e vai divergir quando acontecer o contrário, tá? Então, ela converge, ó, quando o quê? Quando x ao quadrado for menor do que 1, que é a mesma coisa que o módulo de x menor do que 1. Então, o meu intervalo aí de convergência vai ser menos 1 e 1. Tá? Você pode aplicar o teste da razão, dividir o enésimo termo mais 1 dividido pelo enésimo termo, tudo dentro do módulo? Posso. Mas de maneira intuitiva, eu já posso analisar aqui, né? Tá? Eu posso fazer assim direto também, ou posso usar o teste da razão que eu conheço. Vamos para o próximo exemplo, então, de representar uma função como uma série de potência. Se eu tiver isso daqui, ó, o que eu vou ter que fazer? Essa daqui é a minha função. Eu quero representar como uma série de potência. Então, eu vou reescrever sobre como uma coisa parecida como A dividido por 1 menos R, certo? 1 dividido por A menos R. Então, o que a gente vai fazer? Ó? A gente vai colocar a função, tá? Vai fatorar essa função para que ela fique da maneira que eu quero. Então, eu tenho 1 sobre 2 mais x. Então, eu vou ficar com 1 sobre, coloco 2 em evidência, ó, eu já tenho 1 menos r aqui, tá? E daí, ó, daqui para cá, belezinha. Coloquei o menos em evidência, fiquei com 2 vezes 1 menos x sobre 2, tá? Para que ele volte, né? Como eu coloquei o 2 em evidência aqui, para voltar no x, eu tenho que ter essa divisão por 2 aqui embaixo, tá bom? Opa, então meio vezes, né, ó, é 1, aqui tá multiplicando, então é meio vezes 1 sobre 1 menos, abre parênteses, menos x sobre 2, tá? Que é o meu R. Então, meio vezes a série não vai alterar nada, esse daqui é o meu R, tá? Elevado a um N aí. E eu ainda posso colocar em evidência, como tá menos aqui, eu coloco menos aqui, né? E fico menos 1 sobre 2 elevado a N mais 1 e N, porque eu coloquei em evidência, x vezes o x elevado a N, tá? Então, eu vou usar meu R é esse menos x sobre 2, tá? Então, quando converge? Quando isso aqui for menor do que 1, quando a razão for menor do que 1, tá? Converge e ao contrário diverge. Isso é a mesma coisa, ó, quando eu fizer aqui as contas, que módulo de x menor do que 2, tá? Então, o meu intervalo de x vai ser entre menos 2 e 2. Beleza. Então, eu tenho uma função, eu mudo ela, né? Eu reescrevo ela como uma série de potência e uso, né? Se for na série geométrica, por exemplo, as coisas que eu já sei para ver os intervalos de convergência, ou eu posso dizer o domínio dessa função, tá? Onde que essa função converge, existe. Vamos ver, então, isso através da série de potências, usando as integrais e as derivadas também, né? Como que a gente vai fazer a integração e derivação de série de potências para que a gente possa já caminhar para a definição também de séries de Taylor e séries de Maclaurin, que é um caso particular da série de Taylor, tá? A gente tem uma propriedade aí, um teorema que vai me falar o quê? Respeito de derivadas integrais, porque a série de potências é uma função, eu posso integrar e posso derivar, certo? Então, se a série de potência, ó, que é escrita dessa forma, tiver um raio de convergência, que é os que a gente achou aqui, que for maior do que zero, então, essa função aqui da série de potência, ó, ela é diferenciável. Se é diferenciável, ela é contínua. Então, eu posso derivar e integrar, tá? Em qual intervalo isso acontece? Nesse A menos R e A mais R, tá bom? Então, a derivada dela existe,
tá? E aqui, ó, na série de potências, o que vai mudar? Vai valer aquelas propriedades. Se eu tenho elevado a n aqui, ó, quando eu derivar isso aqui, ó, dos dois lados, o que vai acontecer? Eu vou derivando aqui, ó, vai ter a regra do tombo, ó, 2, a derivada disso daqui, dessa multiplicação, vai ser C1. A derivada do segundo aqui vai ser a regra do tombo lá, 2 vezes C2 vezes a derivada de dentro, x menos a, tá? E assim continuou. Quando aqui é elevado a 3, é 3 vezes a constante, derivada de dentro elevada a 2. E aqui, ó, então o que vai acontecer? Regra do tombo também. N vezes Cn vezes o x menos a elevado a n menos 1, que é a regra da derivada, tá? Vou usar a mesma coisa que eu já conheço. A integral também, ó. Vou integrar essa função aqui, ó. Integral da constante, tá? Essa é a integral disso daqui, dessa daqui, ó. Vou integrando por partes, tá? Por partes, né? Por termos, na verdade, não por partes. E aí eu vou conseguir, e da mesma forma eu vou integrar isso daqui, que vai me dar isso aqui, ó. N mais 1 sobre N mais 1. É as mesmas propriedades que eu tinha de integral, tá? E quando eu integrar e derivar uma série de potência, os raios de convergência permanecerão, tá bom? Da equação 1 e 2 são iguais. Então, meus raios de convergência A menos R e A mais R eu posso usar essas funções, né, da série de potência derivadas e o raio de convergência vai permanecer, tá? Veja, integral e derivada me dá muitas informações. Integração da reta tangente, áreas, né? É importantíssimo isso daqui que a gente está vendo agora, tá? Vamos ver um exemplo, então, de derivação e integração de série de potência, ó. Expresse 1 sobre 1 menos x ao quadrado como uma série de potências pela derivação e determine um raio de convergência. Então, o que ele vai fazer? Ó, ele vai derivar cada lado da equação que eu tiver, ó, ele já dá reescrito aqui como que é, certo? Então, é 1 menos x, que a gente já viu como que faz isso daqui. E como que o que acontece aqui se eu derivar dos dois lados aqui, ó? Se eu derivar esse lado e esse lado aqui, que consequentemente isso daqui tudo, né? Que é a minha série, a soma da minha série. Então, vai ficar 1 sobre 1 menos x ao quadrado, quando eu derivar isso daqui, derivada do primeiro vezes segundo, menos primeiro vezes derivada do segundo, dividido pelo segundo ao quadrado, tá? Igual, aí eu vou derivar aqui também, ó, 2x mais, que é essa derivada aqui dá 0, essa derivada dá 1, essa aqui dá 2x, essa aqui dá 3x ao quadrado, 3 vezes x elevado ao quadrado, e assim sucessivamente. E aqui também, ó, regra do tombinho aqui, ó, n vezes x elevado a n menos 1, tá? E aí eu posso trocar esse n por n mais 1 aqui, ó, e obter isso daqui, ó, obter essa equivalência, tá? O raio de convergência permanece o mesmo, tá bom? Da série original. Dessa série original aqui, o raio a gente sabe que é 1, a gente já até viu, né? E se eu tiver uma coisa um pouquinho mais complicada, ó, mas não complicada, mas diferente. Por exemplo, eu quero encontrar uma representação em série de potência para essa função aqui, ó, a do Ln, né, de 1 mais x, né? E encontrar ainda o raio de convergência dessa função aqui como representação de série de potência. Como que eu vou fazer? Vamos observar, ó, qual que é a derivada, né, da função 1 sobre 1 mais x, tá? É ln de 1 mais x, tá? Então, 1 sobre 1, a derivada da função, dessa função ln de x, é 1 dividido por 1 mais x, tá? Posso reescrever como série de potência, que é o que eu tenho vendo fazer, né? Tenho fazendo agora o que a gente fez aqui até aqui na aula. Então, menos, coloco menos em evidência, tá? E aí eu vou ter uma série de potência como uma série geométrica, tá? A gente vai integrar os dois lados aqui, ó. O que vai acontecer quando eu integrar, tá? A gente vai integrar isso aqui e integrar 1 sobre 1 mais x, tá? Então, vou ficar com ln 1 mais x, a integral é de 1 mais x, tá? Porque a gente derivou. E aí eu pego e integro termo a termo aqui, tá bom? Então, vou ficar com x menos, qual que é a integral de x? X elevado a 2, né? Como é 1, é n mais 1 dividido por n mais 1, mais x elevado ao cubo sobre 3. E assim sucessivamente. Módulo de x
menor do que 1, eu obtenho a minha série, né? Eu escrevi essa função como uma série de potência usando a integral, minha derivada. Tá bom? E aí, o raio de convergência disso daqui, ó, como é da série geométrica, eu já tenho que ela vai convergir quando x, módulo de x menor do que 1. Então, é o mesmo da série original, que é essa primeira que a gente tem aqui. E daí, esse é o meu raio de convergência. Ó, temos outro exemplo aí da tangente. A integral da tangente, 1 sobre 1 mais x ao quadrado. Aí eu vou integrar o quê? Eu vou integrar, porque eu vou escrever isso aqui como 1 sobre 1 menos x quadrado, eu vou integrar termo a termo, certo? E aí, ó, integrando, eu obtenho aqui, ó, as regras de integração que eu já sei. Então, escrever a função tangente elevada a menos 1 como uma representação de série de potência é a mesma coisa disso daqui, ó. Então, eu peguei, integrei, aí eu tenho uma função aí que parece uma série geométrica, né? Porque tem um A, tem a razão, e daí eu reescrevo isso daí no meu somatório, tá? E o raio de convergência também é 1. Por quê? Porque é minha série geométrica, tá? Eu reescrevi essa função. Lindo, não? A gente pega tangente, a gente vai pegar seno, a gente vai pegar várias funções, a LM, e a gente vai conseguir achar a série de potência dela e ver o raio de convergência e divergência, tá? Então, todas essas séries que eu mostrei aí, gente, são séries, né? A gente pega e modela vários problemas que a gente tem, tanto na física quanto na matemática e tudo mais, e a gente consegue analisar esses problemas, que nem sempre tem, que tem vários termos, ou, né, polinômios infinitos, e a gente consegue ter uma ideia de como essa série se comporta através das séries geométricas, das séries de potências, das séries alternadas, né, que a gente já sabe como que funciona e já sabe como que ela converge ou diverge. Mas, e se a gente quiser investigar quais funções têm representações como série de potências? São todas? Porque eu selecionei algumas que são óbvias, que são fáceis de encontrar. Todas, eu posso achar todas, em todas as funções que eu pegar, eu posso achar essa representação? Vamos ver então, como que eu posso fazer isso? Como eu posso pegar uma função qualquer e representar como uma série? Tá? Para isso eu vou usar as séries de Taylor e de Maclaurin, tá bom? Então vamos ver como que a gente constrói primeiro essa série de Taylor. A gente vai supor uma função qualquer que a gente tenha, tá? E a gente vai representar essa função como uma série de potência, que eu já mostrei lá na definição, que é desta forma aqui, tá? C0 mais C1 vezes x menos a elevado a 1, e assim vou continuando, e eu tenho e tenho meu raio aí de convergência x menos a menor do que e, tá? O que ele vai fazer aqui, ó? Ele vai determinar quais coeficientes Cn, ó, C0, C1, C2, vai aparecer na minha série nos termos da minha função, tá? Então, a gente observa, primeiro ele faz um teste aqui, ó. Se a gente colocar x igual a A aqui, o que vai acontecer? Lembra, os termos vão para zero, que eu vou fazer f de A, ó, x igual a A. Então, A menos A, e vai acontecer o quê? Vai sobrar o C0 nessa equação 1 aqui, tá? Se eu derivar essa função aqui, tá? Substituir x igual a A, o que vai acontecer? Tá? Então, vou fazer f de A aqui, f' de A. Vai acontecer a mesma coisa quando eu derivar. Vai ficar A menos A aqui, mesmo que eu tenha derivado, ó, o que vai acontecer? Isso aqui vai para zero, isso aqui vai para zero, isso aqui vai para zero, e vai sobrar o meu C1. Ó. Então, achei o meu termo C0 fazendo x igual a A e substituindo a função. Achei o meu termo C1 derivando a primeira vez e substituindo A na função. E daí, ó, eu vou derivar os dois lados da minha função aqui, ó, essa daqui e essa que já está derivada, para ver o que acontece. E fazer x igual a A de novo. Vou derivar aqui, ó, vou ficar com 2c2 mais 2 vezes 3 vezes x menos A. Se eu fizer isso daqui, ó, x igual a A, o meu termo C2 aqui, ó, o meu termo, quando eu substituir x igual a A, o que vai sobrar da derivada segunda? 2 vezes o meu termo C2, tá?
E se eu aplicar mais uma vez, ó, derivado pela terceira vez, vai acontecer a mesma coisa, ó. Eu vou ficar com duas, o primeiro foi duas, né? Uma vezes o primeiro termo, depois duas vezes o segundo termo, duas vezes três o terceiro termo, tá? Quando eu substituo igual a A. Opa, isso aqui é um fatorial, então eu vou ter 3 fatorial C3, tá? Então, isso é um padrão. Se eu continuar derivando, ó, que eu vou chamar de n aqui, o grau da minha derivada, ó, e substituir por a lá na função, eu sempre vou ter isso daqui, tá? Então, aí eu vou isolar o enésimo termo, tá? Do coeficiente Cn. Então, como que eu vou achar o Cn de uma função qualquer que eu tiver? Eu vou usar isso daqui, ó. Eu vou usar as derivadas no ponto A que eu tiver, tá? Dividido por n fatorial, tá? Se o meu n for zero, eu vou continuar usando as minhas propriedades aí, como convenção, no fatorial, 0 fatorial igual a 1, na divisão não vai ter problema aqui, tá bom? Aí, a partir disso, eu encontro a minha primeira propriedade, o meu primeiro teorema. Ó. Se f tiver uma expansão em série de potências no ponto A, então o que vai acontecer? Eu consigo achar os meus coeficientes, tá? Por essa fórmula aqui, tá bom? Cn igual a f, né, a derivada aqui enésima, no ponto A, dividido por n fatorial. Mas isso, ó, se eu substituir Cn lá na minha série, tá? O que eu vou acontecer? Se f tivesse esse botão de potência, ela vai ficar de que forma? Então, eu vou expandir a série e vou substituir pelo que a gente acabou de fazer, né, no ponto A. Então, vai ser assim, ó, o primeiro termo vai ser f de A, o C0, o segundo termo vezes x menos A vai ser o meu C2, C3 e assim sucessivamente. Isso daqui é a minha série de Taylor. A minha série de Taylor ajuda eu a achar os coeficientes da minha série de potência, tá? Como? Usando as derivadas, tá? Usando esta fórmula aqui, tá? Que eu acabei de enunciar. E quando dessa série 6 aqui, o meu A for igual a zero, tá? Então, esse ponto que eu tiver aqui, ó, esse vai ser f de zero, f' de A0 e assim sucessivamente. Quando isso acontecer, eu vou chamar, em vez de série de Taylor, vou chamar de série de Maclaurin. Por quê? É o nome dos matemáticos que, né, descobriram, que deduziram essa série, tá bom? Beleza, então. Então, a gente já sabe achar os coeficientes de uma função qualquer. Eu tenho uma função qualquer, eu consigo escrever ela como uma série de potência e achar os coeficientes e seu raio de convergência. Vamos para o primeiro exemplo? O primeiro exemplo aí, ó, eu vou usar já a série de Maclaurin. Então, eu vou usar o meu ponto zero, meu A igual a zero, que é a série de Taylor. Mas aí, como é zero, eu dou o nome série de Maclaurin. Tá? A minha função que ele deu aqui, ó, é uma fácil, que tem todas as derivadas. A gente já sabe que é tudo igual isso aqui, ó. Tem essa f de x, é igual a e de x. Se eu derivo a primeira vez, a segunda vez, a terceira vez, a derivada de e de x sempre é e de x, certo? Olha que bacana. E daí eu vou usar a série de Maclaurin, né, nesse ponto A aqui, que sempre vai ser o quê? Vai ser igual a 1, não é? Ó, se f de x é e de x, qualquer derivada, a enésima derivada, vai ser e de x. A gente já sabe. E a enésima derivada no ponto zero sempre vai ser 1 também. Então, pela série de Taylor, ó, para f em zero, que é a série de Maclaurin, então, como que vai ser escrita a minha série de potência? Vai ser a somatório de n igual a zero até o infinito, da enésima derivada de f, no ponto zero, meu a igual a zero, que eu já dei, dividido por n fatorial, tá? Aí, escrever isso daqui é x elevado a n, tá? Dividido por n fatorial, que é igual ao quê? Aí eu expando, né? Como que eu reescrevo a minha função e de x como uma série de potência? Lembra que eu tenho que reescrever? Então, vai ser isso daqui, ó. 1x sobre 1 fatorial. Então, em vez de colocar o e de x, eu vou reescrever, vai ser x, tá? E é isso daí, tá? Para a gente encontrar o raio de convergência, a gente usa o teste da razão, a gente já conhece. Enésimo termo mais 1 dividido por enésimo termo em módulo, tá? Então, esse aqui é o enésimo termo mais 1 é eu somar n mais 1 em cima e embaixo, né? Multiplico pelo inverso disso daqui, tá? Mesma base, ó, n fatorial, veja que n mais 1 fatorial é igual a n vezes n mais 1 vezes e assim sucessivamente, tá? Então, o que vai me restar quando n for crescer aqui, o que vai acontecer?
vai para zero, né? Quanto maior aqui, ó, qualquer número que eu colocar e dividir por um número maior ainda, esse aqui vai para zero, tá? Observando o limite aí de n indo para o infinito. E aí eu vou ter que saber quando que essa função aqui vai convergir ou divergir, usando o módulo de x, tá? Então a série vai convergir, tá? Pelo teste da razão, o raio de convergência vai ser o infinito. A conclusão, né, daquele teorema seno que a gente viu, o anterior que a gente viu, ó, tá? Do exemplo 1, a expansão da série de potência no A igual a zero é isso daqui, ó. Então, sob quais circunstâncias uma função é igual à soma de sua série de Taylor? Isso que a gente vai analisar aqui, ó. Quando que isso daqui, ó, se f tem todas as derivadas, igual tem no e de x, tá? Quando que essa função vai ser igual a série de Taylor, tá? Como série de potência. Então, ó, o que vai acontecer aqui, ó? Como qualquer série convergente, f é o limite das sequências da soma parcial que a gente viu até agora. No caso da série de Taylor, eu vou escrever as somas parciais como sendo esse Tn de x, vai ser isso daqui, ó. Tá? Vai ser f, a enésima derivada no ponto A, dividido por i variando aí, ó, de 0 até n, de i fatorial, vezes o x menos a elevado a i, tá? No ponto que a gente tem. Aí a gente pode desenvolver, ó, f de a mais, né, no ponto A, f' de a, derivada primeira, derivada segunda, x menos a, aqui elevado a 1, elevado a 2, tá? E assim sucessivamente. Ai, meu Deus, tá dando uma queda de luz aqui por causa do tempo. Tomara que eu não perca as coisas aqui, pessoal. Tá, então esse Tn é um polinômio, tá, de grau n, e esse é um polinômio chamado polinômio de Taylor, tá? Quando eu pego aqui essas somas parciais da série de Taylor, é chamado polinômio de Taylor, Taylor de grau f em a, tá? Que eu tô usando o ponto A. Pode ser o zero, igual lá no exemplo anterior, pode ser qualquer outro valor. Na função que a gente acabou de ver, a e de x, ó, no exemplo 1, qual que é essas somas parciais aí aí da série de polinômio de Taylor? Vai ser, ó, T1 é o quê? É 1 mais x, que aí eu vou fazer a derivada, vou fazer todo o passo a passo, ó. A do segundo termo é 1 mais x sobre x quadrado mais 1, e assim sucessivamente. E aí eu posso colocar isso num gráfico, tá? Eu posso analisar essas somas parciais no gráfico, igual eu fazia com aquela 1 sobre 1 menos x, tá? E aí, em geral, ele fala aqui que a soma da série de Taylor é isso daqui, ó. É o limite... O que é a soma da série de Taylor? É o limite de n indo para o infinito das suas somas parciais, que é esse Tn de x aqui, que a gente acabou de calcular, tá? Então, se a gente considera aí, ó, ele quer considerar esse Rn aí como sendo a minha função menos as minhas somas parciais, tá? Na enésima casa aí, N1, N2, N3, então é a função menos T de 1, T de 2, tá? De modo que essa minha função de x, ó, eu posso reescrever o que vai ser a minha função, então. Vai ser as minhas somas parciais com esse meu Rn, tá bom? Que é isso daqui, ó, que é a minha função menos as minhas somas parciais, tá? E esse Rn aí, eu vou chamar ele do resto da série de Taylor, tá? E daí, se de alguma maneira o limite desse resto de n indo para o infinito for igual a zero, então eu tenho isso daqui, ó, que o meu limite de n indo para o infinito das minhas somas parciais vai ser igual ao limite de n indo para o infinito da minha função menos o resto da série de Taylor, tá? Que é igual a f de x menos o limite do resto, que vai ser a minha própria função também, né? Para eu achar a minha função, eu posso usar isso daqui. Veja, vamos então pegar uma propriedade usando as somas parciais, que é o Tn, e o resto, né, da série de Taylor, tá? Se a minha função for a soma das somas parciais da série de Taylor, mais o resto parcial aí da série de Taylor, onde Tn é o polinômio de Taylor, que é a soma parcial que a gente viu ali, tá? De grau f em a, então o que vai acontecer? Se a minha função for essa soma, então o limite do resto é igual a zero, de n indo para o infinito,
tá? Então, para um intervalo aí, um raio de convergência, então F é igual à soma da sua série de Taylor nesse intervalo, tá bom? Essa é uma propriedade. Se eu tiver a minha função e a minha função for dada pela soma parcial mais o resto da série de Taylor, então o limite do resto de n por infinito é igual a zero, tá bom? E ainda a gente vai poder também usar para realizar os exercícios e obter informações de cada função que eu pegar, a desigualdade de Taylor, tá? Então, se o módulo, né, de f, a integral de n mais 1, com as derivadas n mais 1 em x, for menor que um valor m para um determinado raio aí d, ó, de convergência, tá? Então, o resto da série de Taylor satisfaz essa desigualdade aqui, tá? Então, para achar convergência, divergência, a gente vai poder usar a desigualdade de Taylor também, tá? E informações até do próprio intervalo, tá bom? Então, o resto da minha série, né, Rn de x, da série de Taylor, vai ser qual desigualdade? Vai ser menor ou igual que esse valor m, dividido por n mais 1 fatorial, vezes o módulo de x menos a, tá? Elevado a n mais 1 para esse intervalo aqui, tá? E ainda eu tenho mais um resultado que vai me dizer que se o limite de n for para infinito de x elevado a n sobre n fatorial for igual a zero, tá? Então, vai ser para todo x, tá? Da minha série. Veja um exemplo, então, para a gente entender melhor o que está acontecendo, tá? Como que eu encontro a série de Taylor para A igual a 2? A gente conseguiu encontrar essa série de Taylor de f de x igual a e de x para A igual a 0. E para A igual a 2, o que acontece? Tá? A gente vai ter que as integrais aí, as derivadas, desculpa, as enésimas derivadas aí, grau 1, 2, 3, no ponto 2, vai ser sempre e elevado a 2, tá? Então, a gente coloca A igual a 2 na definição da série de Taylor, o que a gente vai ter? Ó, somatório de n igual a 0 até o infinito, da enésima derivada no ponto 2, que é o meu novo A, dividido por n fatorial para achar os coeficientes, através da série de Taylor, né? Vezes x menos 2 elevado a n. Aí eu reescrevendo isso daqui, né? Aqui sempre vai ser elevado a 2, independente da minha derivada, porque sempre é e de x, e como é no ponto 2, então e elevado a 2. Dividido por n fatorial, x menos 2 elevado a n, tá? O raio de convergência vai ser todos os reais, tá? E a gente pode verificar que o limite do resto também vai para zero, tá? Então, o que vai acontecer? O e de x, essa minha função e de x, vai ser exatamente igual a isso daqui para qualquer, né? Para qualquer x que eu tiver, tá? Eu vou ter essa somatória, essa série, tá? Essa série de potência, tá? E daí eu posso continuar, ó. Encontre a série de Maclaurin, mais um exemplo aí, de seno de x e demonstre que ela representa seno de x para todo x. Aí, o que eu vou fazer para encontrar? Eu tenho que saber as derivadas primeiro. Será que a minha derivada tem um padrão? Vai ter, né? Seno e cosseno, ó. O que vai acontecer? Eu vou derivar a primeira vez o seno, vai dar cosseno. A segunda vez, menos seno. Aí, a terceira vez, menos cosseno. A quarta vez, seno de x. Quando eu for analisar como é a série de Maclaurin, no ponto zero, ó, eu vou ter uma alternância, porque isso daqui vai se repetir de 4 em 4. Seno de 0 é 0, cosseno de 0 é 1, menos seno de 0 é 0, menos cosseno de 0 é menos 1, e assim sucessivamente. Tá? As derivadas se repetem nesse ciclo de 4, então a gente pode escrever a série de Maclaurin como, que é os termos, né, os coeficientes de C1, C2 e C3. Então, vai ter f de 0, f' de 1, eu já calculei aqui, ó, tá? E daí, o que vai acontecer? Reescrevendo a minha série aí, ó, eu vou ficar com esses termos. X menos x ao cubo sobre 3, mais x elevado à quinta sobre 5 fatorial. Então, a minha série de potência de seno de x vai ser isso daqui, ó. Menos 1 elevado a n, tá?
vezes x elevado a 2n mais 1 sobre 2n mais 1 fatorial. Tá? Aí, ó, para cosseno eu também consigo encontrar, vou deixar até como exercício aí para vocês, tá? E aí a gente pode entregar, a gente